Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje você vai descobrir qual é a minha lista dos 10 lutadores mais subestimados da história da WWE. E aqui a gente tá falando de diversas coisas. A gente tá falando de lutador que a gente não pôde ver todo o seu potencial no ringue, a gente tá falando de lutador que não foi devidamente empurrado pela companhia. Então se você quiser saber a minha lista daquela galera mais injustiçada na história da WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês e eu tenho certeza que você também tem a sua. Eu já convido a colocar aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente para a lista dos top 10 lutadores mais subestimados da história da WWE. E antes que vocês perguntem qualquer coisa, em breve nós faremos a lista das lutadoras, beleza? Então, vamos começar aqui, né, falando sobre alguns critérios para a nossa lista, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que essa apresentação ela vai focar nos 10 lutadores mais subestimados da história da WWE, explorando trajetórias, falta de reconhecimento que receberam ao longo das suas carreiras, tá? E aqui a gente tem alguns critérios que são importantes a gente comentar para poder avaliar se um lutador realmente foi subestimado ou não. São critérios totalmente subjetivos que eu coloquei aqui para que a gente possa trabalhar. O primeiro deles é que o lutador ele tem que ter tido poucos ou nenhum título mundial, tá? Ah, poxa, mas o lutador fulano de tal que está na sua lista já foi campeão mundial. Ok, mas ele vai ter poucos títulos mundiais. Talvez por pouco tempo, ou por alguma característica específica que ele acabou não sendo devidamente utilizado pela companhia. Um outro critério é que o lutador ele tem que ter tido pouco ou nenhum tempo como main eventer, ou seja, ele não estava lá lutando no topo do card, ele não estava lutando pelo campeonato mundial ou lutou por pouco período lá no topo, tá bom? Isso é importante que a gente entenda. Vai ter lutador aqui que foi main eventer, vai ter lutador aqui que foi campeão mundial, mas que não teve o devido reconhecimento. Um outro critério que a gente traz é o baixo apelo entre os donos da companhia. O que significa isso? Significa que esse lutador, por algum motivo, ele não teve o devido reconhecimento pelos caras que mandavam na WWE. Aquela galera que simplesmente decidia quem queria receber o push, tá? Então, é uma galera que simplesmente por algum motivo o dono olhava pra cara dele e não ia com a cara dele. Simplesmente, não gostei de você, então não vou empurrar você. E por fim, também nós teremos o caso de lutadores com alto apelo entre o público. Ou seja, são lutadores que conquistaram o coração dos fãs e por conta disso, eles mostraram capacidades, habilidades, carisma que os tornaram memoráveis, indo de encontro com a visão da empresa, tá? Então não adianta o cara não ter sido empurrado pela companhia e o cara ser uma peste, tá? Ele tem que não ter sido empurrado pela companhia, mas de alguma forma ter tido um apelo com o público, beleza? Então vamos agora para a lista dos 10 lutadores mais subestimados da história da WWE. E vamos começar com o Carlito, né, que fica na 10ª posição. O Carlito é um caso interessante, ele estreou na WWE lá na época da Ruthless Aggression e ele, no começo, ele foi empurrado para a lua. Ele ganhou, ele estreou na companhia e na primeira luta dele, ele ganhou do John Cena e ele acabou ganhando o título. Ah, foi limpo? Não, ele utilizou a corrente do John Cena na cara dele para depois fazer o pinfall. Mas naquela época foi surpreendente, não era comum um lutador chegar na companhia e no primeiro dia ganhar o seu título, ganhar um título, né? Depois eles fizeram isso. Eles fizeram isso com a Paige, fizeram isso com o Santino Marella, né? Fizeram isso alguns anos antes com a Gail Kim, mas isso era uma coisa rara, uma coisa muito rara de acontecer. Hoje em dia nem acontece mais. E o Carlito, assim, tinha toda a cara de que ele ia se empurrar até a lua. Era um cara alto, um camarada ágil, que tinha carisma, tinha uma persona muito legal e assim, era um camarada que a gente olhava pra ele e falava, esse cara vai ser campeão mundial no futuro, ele vai ser campeão mundial no futuro. O grande problema dele é que ele teve alguns problemas de contusão e problemas de relacionamento,
tá? Então, isso acabou fazendo com que ele, por causa desses problemas que ele teve e tal, ele acabasse indo embora da companhia e depois levou muito tempo para ele voltar. Então, o Carlito, ele é um cara que, assim, eu me lembro até hoje de quando eu olhei para ele, quando ele chegou na companhia, eu falei, esse cara vai longe. Esse cara vai longe, mas infelizmente não aconteceu, tá? Ele também foi vítima de uma era em que a companhia tinha grandes nomes como John Cena, Batista, Randy Orton, Undertaker, Shawn Michaels, Triple H. Então furar essa bolha aí dessa galera que tava no teto da companhia era muito difícil, tá? Então o Carlito fica na 10ª posição da nossa lista dos lutadores mais subestimados da história. O 9º lugar vai para o tá? William Regal. Ele é um cara que, quando ele chegou na WWE, ele já não era novinho, tá? Ele tinha vindo da Inglaterra, lutou durante um bom tempo na WCW, depois veio para a WWF, teve um período muito fraquinho ali na época da Atitude, da era da Atitude. Muito personagem horrível. Ele voltou para a WCW durante um tempo e tal. Também não foi devidamente aproveitado pela WCW. E aí, quando a WCW estava para morrer, o William Regal voltou. Isso já foi para meados do ano 2000, final de 2000. Acho que ele voltou para a companhia, voltou para a WWF em setembro de 2000, se eu estou bem lembrado. E ele rapidamente foi colocado numa figura de General Manager. Inclusive, ele era General Manager, ou pelo menos Manager ali do show, em 2001, quando ele teve um feud com o Chris Jericho. E aí, é interessante porque, apesar de ele ser uma grande persona como General Manager, ele era um bom lutador também. E ele recebeu chances de lutar na companhia. E ele tinha, assim, uma capacidade de persona. E ele falava muito bem. Ele era muito carismático. O grande problema do William Regal, na verdade, ele tinha 2 problemas que acabaram atrasando a vida dele. O primeiro é que o estilo de luta dele era muito não ortodoxo. Ele tinha um estilo de luta que estava um pouco à frente do tempo dele, né? Ele não era um brawler, como um Stone Cold no final da carreira, ou como um Sheamus e um Gunther hoje. Ele também não era um lutador técnico, tipo um Shelton Benjamin da vida, com muitos suplexes e tudo mais. Ele tinha um estilo de luta que às vezes não casava bem com outros lutadores, e aí a luta ficava esquisita, né? É só vocês verem a luta dele com o Goldberg, uma luta de 6 minutos que a W mandou o William Regal ter com ele. Na época da WCW, a luta foi horrível, porque simplesmente não casou. Assim, o Goldberg atacava dele, ele caía pro outro lado, era muito estranho. E além disso, o William Regal teve um outro problema, que foi o problema de abuso de substâncias. Ele mesmo confessa isso. Ele chegou a ter uns momentos que parecia que ele ia ser empurrado, teve uma época que ele foi King of the Ring e tal. Quando parecia que ele ia ser empurrado, os demônios voltavam, ele tinha problemas com substância, caía na wellness policy, acabava sendo deixado de lado. O William Regal, ele é um cara que na situação certa, no momento certo, eu conseguia ter visto ele como campeão mundial. A gente teve campeões mundiais mais baixos ao longo da história. Daniel Bryan, Kofi Kingston, AJ Styles. William Regal poderia ter se encaixado nessa era em que houveram alguns campeões mundiais mais baixos, Chris Jericho, Rey Mysterio, né? E infelizmente não aconteceu por causa desses problemas. Por isso que eu coloco o William Regal na 9ª posição. Mas como General Manager, ele foi excelente, tanto no main roster quanto na NXT, né? Já o 8º lugar da nossa lista é o MVP, Montel Vontavious Porter. Eu acredito que muita gente não sabia que esse era o nome dele, né? O MVP, ele é um outro caso interessante, tá? Ele tinha muito carisma, né? Quando ele chegou na WWE, aquela entrada dele era absurda, né? A entrada dele no ringue era muito, muito, muito legal, né? Que tinha lá o túnelzinho, tinha o barulho do relógio, né? Era maravilhoso. Era muito legal a entrada do MVP, a forma como ele se portava no ringue. Ele tinha um estilo de luta bem interessante, bem dinâmico. Ele não era assim um grande high flyer, mas era um estilo de luta bem interessante. Ele só tinha 2 problemas, né? Um dos problemas que eu acho que não atrapalhou tanto assim, na minha opinião, é o fato de que ele tinha um passado, né? Ele mesmo conta que ele estava preso e aí a luta livre salvou a vida dele, né? Não foi só ele, outros lutadores passaram por isso, mas eu acho que o caso do MVP foi um caso mais marcante. Eu não sei se foi ele que ficou 8 anos na cadeia e aí ele acabou
quando saiu, entrou pro ramo da luta livre e acabou salvando a vida dele. E a história dele é muito legal, mas talvez tenha ficado um rancinho ali nos bastidores da galera do comando da WWE que de repente nunca confiou nele o suficiente para botar o campeonato mundial nele. Ele teve algumas oportunidades assim, eu acho que ele chegou a lutar em Elimination Chamber e tudo mais, mas nunca deram um título para ele. E uma outra situação que eu acho que pode ter atrapalhado um pouco a carreira dele é o fato de que o finalizador dele era uma porcaria. É um dos finishers mais esdrúxulos da WWE da história. Ele pegava o adversário pelo braço e aí girava, e o adversário caía com a cabeça por cima da perna dele, o que amaciava a queda, assim, um golpe totalmente sem sentido. Eu acho que quando você junta essas duas situações, eu acho que isso acabou atrasando a vida do MVP. Sem contar aquele fato que a gente sabe que assim, a WWE durante muito tempo não empurrou corretamente lutadores afrodescendentes. Tá? Isso é uma história para um outro vídeo completamente diferente. Mas o MVP se enquadra nessa situação. Tá? Além de ser um produto da Ruthless Aggression Era, que a gente comentou que o topo estava muito recheado. Então é por isso que eu coloco o MVP na 8ª posição dos lutadores mais subestimados da história da WWE. Já o 7º lugar, eu coloquei Kofi Kingston. Peraí, mas André, o Kofi Kingston foi campeão mundial, né? Foi, só que não sei se vocês se lembram do campeonato mundial dele, né? Ele ganhou na WrestleMania 35 do Daniel Bryan, um lutaço, muito emocionante e tudo mais. E aí, meses depois, acho que em setembro, na estreia da temporada da WWE, acho que na estreia da Fox, da WWE na Fox, ou na estreia da temporada, acho que não foi na estreia da Fox, a Fox já passava a WWE antes, mas foi na estreia da temporada, botaram uma luta do Kofi Kingston contra o Brock Lesnar e o Brock Lesnar ganhou dele em 7 segundos. Né? E depois disso, o Kofi Kingston nunca teve nem cheiro do campeonato mundial. Quando eu falo cheiro, assim, uma oportunidade realista dele ganhar o campeonato mundial de novo, tá? É muito trágico isso, porque o Kofi é extremamente talentoso. E a gente tem visto isso agora, né? Nessa fase heel da New Day, em que, na minha opinião, ele finalmente, junto com o Xavier Woods, ele acabou acertando o tom do personagem heel dele. E tá sendo muito interessante ver ele irritando o público, né? E uma personagem vilanesca excepcional. Esse cara, na minha opinião, ele deveria ter tido múltiplos campeonatos mundiais, não só um. E ele deveria ter tido uma chance realista de ter carregado a companhia durante um tempo. Infelizmente, a WWE preferiu ir na bola segura do Brock Lesnar no momento que eles estavam precisando ganhar um cartaz, que foi ali em 2019, um ano muito difícil para a companhia. E aí eles acabaram quebrando as pernas do Kofi Kingston no processo. Lutador excelente no ringue, persona excelente, maravilhosa, e ganhou todos os títulos de duplas com o New Day, a gente sabe, uma das melhores duplas da história, mas como lutador de simples, ele não teve o cartaz que ele merecia ter tido. Então é por isso que eu coloco ele na 7ª posição do nosso ranking. Já o 6º lugar que eu vou colocar na minha lista é o Cesaro, que luta hoje na AEW como Cláudio Castagnoli. E o Cesaro, ele é um caso assim que chega a dar agonia, tá? O Cesaro, ele durante muito tempo, ele foi assim, praticamente demandado pelo público para que ele fosse empurrado. Todo mundo e a mãe queriam que o Cesaro fosse campeão mundial. E já foi, e ele explodiu numa fase em que o John Cena ele já estava em baixa. Então, existiam aberturas para que o Cesaro fosse campeão mundial. Já era a fase do Roman Reigns, já era a fase do Seth Rollins, do Dean Ambrose. Era uma galera que não era ainda a lenda que eles são hoje. Então o Cesaro poderia ter entrado aí nessa história. Foi a fase do Daniel Bryan, a fase do AJ Styles, a fase do Kofi Kingston. Ele poderia ter entrado aí e ter ganho esse título. Ele tinha condições de ter ganho o título. Mas, infelizmente, o problema dele foi que o chefe não gostava dele. Tá? E aí, cara, a gente sabe, quando o Vince McMahon não ia com a cara de alguém, simplesmente não era empurrado. O Vince, ele confessou isso numa entrevista pro podcast do Stone Cold Steve Austin. Ele não via valor no Cesaro. Um lutador que provava bem, que tinha uma aura absurda, que tinha um dos movimentos mais incríveis da luta livre, que era aquele aviãozinho, aquele helicóptero que ele dava segurando as pernas do adversário, que ele conseguiu fazer no Great Khali, aquele movimento, tá? E assim, era uma coisa sensacional ver o Cesaro lutando. Até hoje, você assiste as lutas dele na AEW,
Por mais quebrado que ele esteja, você ainda vê qualidade nas lutas do homem. Entendeu? Então, assim, ele poderia ter sido muito bem aproveitado. Chegaram a botar o Paul Heyman com ele, mas assim, ele já tava meio desgostoso da WWE. Então é uma pena porque realmente ele acabou sendo negligenciado porque o chefe simplesmente não ia com a cara dele. O Vince não ia com a cara dele, por isso que ele nunca foi campeão mundial e é por isso que ele fica em sexto lugar da minha lista. Já o quinto lugar da minha lista é o Zack Ryder, né? Ou também conhecido hoje como Matt Cardona. E o caso dele, então, cara, consegue ser mais bizarro do que o caso do Cesaro. Porque não só o Vince não ia com a cara dele, como pegou birra, porque o Zack Ryder, ele conseguiu organicamente fazer o público vibrar por ele, graças a uma pequena mídiazinha que surgia na época chamada YouTube. Sim, essa coisa que vocês estão usando para assistir esse vídeo hoje, o Zack Ryder ele foi um pioneiro entre os lutadores da luta livre de usar essa plataforma para poder ganhar cartaz. Até então ninguém usava YouTube, né? As pessoas usavam outras mídias, usavam Facebook, Instagram não existia, né? Então existiam outras mídias sociais, acho que o X na época estava começando, né? O Twitter e tudo mais. Só que o Zack Ryder, ele percebeu que ele tinha no YouTube uma plataforma para poder apresentar a sua persona. E ele apresentou muito bem nas famosas Z Long Island Stories, que eram uma série de vídeos que ele mostrava essa persona com uma câmera ruim, com uma transmissão ruim, mas ele fazia isso, ele fazia esse tipo de apresentação. E o público engajou muito com ele, curtiu muito o conteúdo que ele fazia, e isso veio para as arenas, com o público pedindo para que o Zack Ryder fosse empurrado. Só que, infelizmente, a WWE nunca, jamais deu qualquer chance do Zack Ryder de brilhar. Para vocês terem uma ideia, ele teve um momento WrestleMania, quando ele ganhou uma luta de escadas pelo campeonato intercontinental em Nova York, na WrestleMania 29, se eu não estou enganado. E aí, no dia seguinte, no Monday Night Raw, fizeram ele perder o título pro The Miz. Olha, mas que coisa esdrúxula. Não deram nem a chance de ele carregar o título intercontinental por um tempinho. No dia seguinte a WrestleMania, fizeram ele perder o título. É uma coisa assim, é uma coisa de maluco o que fizeram com ele. Fizeram ele fazer job pro John Cena, fizeram ele de idiota, que ele tinha um relacionamento com a Eve Torres. E aí a Eve Torres se relacionava com o Cena, ele ficou de chifrudo. E ainda botaram o Kenny pra estraçalhar com ele. Cara, foi um desastre. A WWE literalmente tomou ranço porque ele se fez no YouTube e botou ele de lixo pra baixo. Tá? Depois ele ainda teve a chance de ganhar um título de duplas numa outra WrestleMania junto com o Kurt Hawkins, mas fora isso, as pernas dele foram totalmente quebradas e ele foi pro cenário independente, onde ele fez a vida dele. Ele hoje é conhecido como o rei dos independentes, né? A WWE de vez em quando chama, agora chamou ele por meio da TNA para que ele pudesse participar na NXT, mas até hoje parece que os caras têm ranço dele, não dá para entender. Porque o cara é gente boa, e a esposa dele tá na WWE hoje, que é a Chelsea Green. Então tem que ter mais motivo para trazer ele de volta? Não tem, né? Pois é, mas a WWE não dá para entender às vezes, então Zack Ryder, talento no microfone, carisma, apenas a WWE não ia com a cara dele e ainda por cima ele se fez numa mídia que a WWE não acreditava na época, então por isso que o Zack Ryder fica na quinta posição do meu ranking. Já o quarto lugar é o... Drew McIntyre, que isso é um absurdo, 2 vezes campeão mundial, você tá sendo muito bairrista, não sei o que. Calma, gente. Olha só. Vamos explicar a situação. O Drew McIntyre hoje talvez seja o lutador mais completo da WWE sem se chamar Seth Rollins, tá? Ele proma maravilhosamente bem. A persona dele está mega estabelecida. Ele tá mega hypado com o público. Vende merchandising pra caramba. É um baita de um lutador, tá? E é pai de gato. Então, assim, o cara é absurdo. E, assim, não tem por que a WWE não colocar esse cara como a face da companhia. Você já fez, você já riu. Escolhe um lado e bota ele pra carregar a companhia durante um tempo. Não tem por que a WWE não aproveitar o cara. E a WWE ela fez isso, né? Tentou botar ele como o cara da companhia.
ia fazer ele ser o cara da companhia em 2020, só que a pandemia estragou tudo. Né? A pandemia estragou tudo, veio os shows no Performance Center, depois tiveram shows no Thunderdome. O Drew McIntyre carregou a companhia por aqueles anos tenebrosos da WWE que não tinha plateia. E cara, ele mantinha a gente interessado nos shows. Só que fizeram ele perder o título antes da volta do público. E aí depois, quando ele finalmente teve a chance de ganhar o título na WrestleMania, fizeram o Damian Priest inútil fazer o cash em cima dele. Então assim, a verdade é que o Drew, ele já era pra ter pelo menos uns 5 ou 6 campeonatos mundiais nas costas desse cara. São aquelas coisas que fazem a gente falar assim, cara, não dá pra entender a WWE em alguns momentos. Eu dando um heel turn aqui no meio do vídeo. Tá difícil. Não dá pra entender a WWE não empurrar esse cara. Assim, a única coisa que me faz pensar que a WWE não empurra ele é que talvez durante muito tempo ele tenha pedido pra que isso não acontecesse. Tá? Sei lá por que motivo. Porque a gente sabe que tem lutador que pede pra não ser empurrado. É a única justificativa que eu encontro. Essa e ele ser tão gentil, tão gente boa que ele quer ser utilizado pra elevar outros lutadores. Isso acontece também. Tá? Fora isso, eu penso que esse cara devia estar sendo empurrado até a lua, devia ter tido uns 5, 6, 7, 8 campeonatos mundiais e ser Hall da Fama garantido da WWE. Hoje eu acho que ele vai ser Hall da Fama por pena, porque pelas qualidades dele, de títulos que ele ganhou, ele não tem grandes coisas. Então é uma pena ver um talento tão bom, desperdiçado, a carreira dele tá avançando, ele tá começando a ficar todo quebrado, e a WWE insiste em não aproveitar ele. Realmente é inexplicável o que estão fazendo. Por isso que o Drew fica na 4ª posição da minha lista dos lutadores mais subestimados da história. O terceiro lugar da minha lista é o Christian, tá? Outro ex-campeão mundial, mas que os campeonatos mundiais, assim, não fizeram nenhum sentido, né? Foram mal utilizados. A verdade é que ele só ganhou o campeonato mundial porque o Edge se aposentou. Tá, o Edge se aposentou, teve problema no pescoço, ele era campeão, dropou o título, e aí fizeram uma luta pelo título vago, uma luta de escadas, que o Christian ganhou com o Edge assistindo. Então, assim, foi um título de pena que deram pro Christian. Essa que é a verdade. Ele nunca teria sido colocado como campeão mundial se o Edge não tivesse passado pelo que ele passou. E, cara, o problema do Christian também era a birra do Vince. Tá? Aliás, eu devia ter feito esse vídeo do tipo 10 lutadores com quem Vince tinha birra. Porque a birra do Vince com ele era tão grande que o Vince achou que o Vince achava o Christian feio, tá? E aí ele chegou a pensar em colocar um ponto vermelho na tela seguindo o rosto do Christian. Olha a situação, cara. Botar um ponto vermelho do tamanho da cara do Christian para que o rosto dele não aparecesse na frente das câmeras. Isso é legítimo, não é fake news. É uma coisa assim que a gente pensa, cara, mas como é que o Vince podia ser tão ranheta com algumas pessoas e com algumas coisas? Realmente é um velho muito doido, o Vince McMahon. O Christian era um excelente lutador. O carisma era até engraçado, porque ele não tinha tanto carisma assim no começo. Mas quando ele criou a persona do Capitão Carisma, aí ele ficou carismático. É meio engraçado isso. Mas é um fato, tá? Ele era muito divertido. Tanto na época lá com o Edge na dupla, em que ele fazia a pose de 5 segundos, até depois, quando ele se tornou vilão. Ele era um cara carismático, lutava bem pra caramba no ringue, e a WWE não aproveitou ele devidamente, tá? Numa fase em que o campeonato mundial peso pesado era meio que considerado um título B da WWE, o Christian poderia ter ganho esse título inúmeras vezes, mas não aconteceu. E é por isso que o Christian tá na 3ª posição. Um dos meus lutadores favoritos e uma das minhas músicas favoritas da história, a música do Christian, ele fica na 3ª posição da nossa lista. E agora, em segundo lugar da nossa lista dos lutadores mais subestimados da história da WWE, é claro que tinha que ter o Dolph Ziggler na nossa lista. Isso é óbvio, evidente, né? O Dolph Ziggler, cara, é uma coisa que você olha e você fala assim, é outro talento que você pensa, cara, não é possível que esse cara não tem pelo menos uns 6 campeonatos mundiais. Tá? Ele teve 2 campeonatos mundiais, os 2 foram encurtados por lesão. E a verdade é que você pensa assim, cara, talvez tenham sido as lesões que estragaram a carreira dele. Se ele não tivesse tido essas lesões, talvez ele tivesse sido melhor empurrado. Ele foi campeão mundial numa fase, o main eventer que era campeão mundial era o Alberto Del Rio. Nada demais.
debaixo do sol, o Dolph poderia ter carregado esse título. Mas eu acredito que, além das contusões, o que talvez tenha sido o fator que fez com que ele fosse colocado para baixo, fosse subestimado pela companhia, era o fato de que ele é o cara que melhor vende golpes na história da luta livre. Não tem outro que venda tão bem os golpes dos adversários como o Dolph Ziggler. Não existe. O Dolph era e é até hoje, porque ele luta como Nick Nemeth na TNA. Ele é sensacional vendendo os golpes de outros lutadores. Ele faz os outros lutadores brilharem. E aí, por conta disso, a WWE se aproveitou e falou: cara, a gente tá precisando de alguém para fazer fulano brilhar. Bota o Dolph Ziggler lutando contra ele. A gente tá precisando fazer o fulano ter a luta do ano. Bota o Dolph Ziggler para lutar com ele. O Dolph, ele tinha essa capacidade e ainda tem. E aí, por conta disso, ele ficou meio que caracterizado como um lutador que apanhava de todo mundo. E isso não é uma boa fórmula para que você seja conhecido e encarado como um top guy da companhia. Por isso que o Dolph Ziggler fica na minha segunda posição. Porque o cara tinha tudo. Sabia promar, tinha aparência, tinha o look, tinha a música, tinha a persona, qualidade no ringue, sabia lutar contra todo mundo, vendia muito bem, finalizador excepcional, mas as lesões e o fato de que ele vendia muito bem os golpes de outros lutadores é que ele na segunda posição da nossa lista. Em primeiro lugar é um lutador que provavelmente muitos de vocês não viram lutando. Eu vi em fita, em vídeo, mas o que aconteceu com esse cara, além de ter sido uma tragédia o que aconteceu na sua morte, a verdade é que a carreira dele, como um todo, foi uma tragédia, porque esse cara também era para ter sido múltiplas vezes campeão mundial da WWE. Só que ele ficou sempre à sombra do irmão dele. E a gente tá falando do Owen Hart. O Owen Hart, cara, na minha opinião, ele é um dos meus lutadores favoritos da história. Não é porque ele é irmão do Bret, é porque, cara, as lutas dele eram espetaculares. Era coisa de cinema. A minha luta favorita até hoje na história é Bret Hart e Owen Hart na abertura da WrestleMania 10. Para o vídeo, no final desse vídeo, dá uma fugidinha lá na WWE, assiste essa luta e depois volta. Vocês vão ver o que é, assim, uma aula de psicologia no ringue. Esse cara era absurdo. Ele tinha de tudo. Ele tinha persona, ele tinha aura, ele tinha microfone, qualidade no ringue, visual, ele era um cara forte, ele era mais forte até do que o Bret. O cara tinha tudo. Só que ele, infelizmente, viveu à sombra do irmão, porque o Bret era uma estrela transcendental. E aí a WWE, ela, na minha opinião, cometeu o grande erro de não ter feito uma rivalidade entre o Bret e o Owen, onde eles trocassem o título várias vezes. Eu acho que eles poderiam, por exemplo, ter carregado a companhia no ano de 94. Eles chegaram a fazer uma das melhores lutas da história, que foi uma luta deles na jaula no SummerSlam de 94. Naquela luta, teria sido um momento perfeito para fazer o Owen ganhar do Bret. Por quê? Porque o Owen não precisaria fazer pinfall no Bret. Entendeu? O Owen poderia ter ganho a luta só escapando da jaula. Era a única forma de ganhar a luta. E tinha a história pronta. O Jim The Anvil Neidhart estava com ele, não estava com o Bret, o antigo parceiro de duplas. Então era fazer com que o Jim impedisse que o Bret fugisse da jaula, o Owen fugisse e ganhasse o campeonato mundial. E aí depois eles rivalizariam mais um pouco. E aí poderiam ter feito esse título voltar para a mão do Bret no Survivor Series. E aí continuava mais um pouquinho. Se a WWE não tivesse inventado moda de colocar o título no Diesel no final de 94, em fazer com que o Diesel ficasse com o título por 1 de 95, que foi uma desgraça para a WWE, teria sido muito melhor. Vocês imaginem o ano de 94 e o ano de 95 com o Owen e o Bret alternando o título, com eles fazendo boas lutas com outros lutadores que eu acho que também deveriam ter tido uma chance de ter tido título, como o próprio Lex Luger e o Scott Hall, que é o Razor Ramon, né? O Shawn Michaels poderia ter entrado nessa seara também. Então, assim, o Vince perdeu muitas oportunidades de empurrar o Owen. E quando parecia que a WWE ia começar a investir nele, aconteceu um incidente em que ele deu um pile driver no Tony Cold, fazendo com que ele quebrasse o pescoço. Foi um pile driver errático.
Depois isso matou a persona dele, ele começou a ser conhecido como um cara perigoso, até usava, foi o momento que ele usou aquelas faixas amarelas na roupa, escrito perigo, tal, muito parecidas com a que a Naomi usa hoje. E aí depois botaram ele com um personagem de super-herói e tal, e quando ele estava finalmente engajando de novo com o público, infelizmente aconteceu o acidente lá no Over the Edge 99, quando ele ia descer do ringue por uma corda e arrebentou e ele acabou caindo para a morte. Então, assim, é um caso que, assim, dá pena, porque esse cara merecia muito mais do que ele teve em vida. Essa que é a verdade. Mas, infelizmente, foram inúmeras as circunstâncias que impediram que ele alcançasse o ápice da carreira que ele merecia ter alcançado. Então é por isso que eu coloco o Owen Hart, um dos meus lutadores favoritos da história, um querido, querido meu, assim, um cara que eu aprecio muito, coloco ele na primeira posição da nossa lista dos lutadores mais subestimados da história da WWE. Bom, essa é a minha lista, agora eu quero saber a sua. Coloca aqui embaixo quem são os lutadores mais subestimados da história da WWE, eu quero saber a sua opinião. Fica ligado, porque em breve a gente vai colocar a lista das lutadoras mais subestimadas e aí vai ter mais polêmica ainda. Então, se você quiser saber, em breve eu vou soltar essa lista. Não deixe de ficar ligado aqui no nosso canal, assista os nossos outros conteúdos, porque eu tenho certeza que vai ter coisa muito boa e você vai gostar. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.